Olá, estudantes, tudo bem? Então, assim, partindo então do PowerPoint que vocês acabaram de entregar no Marista Virtual 3.0, né, onde vocês criaram a estrutura inicial do jogo através da pesquisa, mão na massa, trabalho em grupo e organização das ideias em cada slide, vamos partir para a segunda etapa, a gamificação no Scratch. Vamos dividir então o Scratch em três partes, tá? A construção, né? Vocês vão ter que construir lá no Scratch, vão ter que pegar isso que vocês fizeram no PowerPoint, vão ter que transferir lá para o Scratch, né? Então vão ter que fazer uma construção lá, né? Depois que fazer essa construção, a gente vai fazer uma organização dessas peças, né? E nesta organização a gente já vai fazer uma programação inicial. E na terceira parte a gente vai fazer uma programação final que já está relacionada com a jogabilidade, né, do jogo da memória de vocês. Então, o primeiro passo, tá, aqui no PowerPoint, a gente vai então recortar essas figuras que vocês desenvolveram, que criaram, né? E vamos ter que salvar elas separadamente para adicionar no Scratch. Aqui no computador, tá, vocês podem fazer aí, eu criei uma pasta chamada memória, tá? Uma pasta chamada memória. E dentro dessa pasta eu vou salvar as figuras, certo? Então aqui eu vou abrir para mim, para facilitar, eu vou abrir a ferramenta de captura. Essa ferramenta, ela serve aqui, eu clico em novo, ó, e ela serve para capturar exatamente o que eu quero na tela. Capturei a primeira figura, tá? Vou clicar aqui em salvar. Vou lá na minha área de trabalho, memória, e esta figura eu vou salvar como 1A, certo? E vou dar um salvar. Agora eu dou um novo aqui, de novo, dou um novo de novo, e vou pegar o Clérigos. Mesma coisa, vou salvar. Esta figura eu vou salvar como 1B. Então, ou seja, no nosso jogo, depois já pensando lá no Scratch, quando a gente estiver programando, quando 1A for igual a 1B, as duas cartas vão sumir lá da nossa telinha, lá, né? Igual acontece com o jogo da memória. O jogador que acertou as cartas pega para ele aquelas cartas, certo? Então, vou salvar aqui. E ali a capa que vocês fizeram, eu vou salvar como capa. Tá? Essa aqui vai ser igual para todas as peças, né? As cartinhas. Vou salvar como capa. E isso eu vou fazer com alguns agora, tá? Então, nesse momento eu vou fazer com as outras aqui também, sempre seguindo essa sequência. 2A, 2B, né? 3A, 3B, 4A, 4B e assim por diante. Certo. Então, feito isso, eu já posso abrir o meu Scratch. Esse aqui é o ambiente de programação do Scratch, então. Tá? Aqui embaixo, aqui à minha direita, onde eu estou passando o mouse, né? Aqui é onde vão ficar todas as cartinhas. Então, para mim adicionar elas, eu vou clicar, vou passar o mouse aqui em selecionar ator, vou clicar aqui, ó, enviar ator. Já abriu a pasta aqui. Eu vou enviar, então, primeiro as 1A, 2A, 3A e 4A. Tá? Vou enviar essas primeiro. Se eu quiser, eu posso enviar elas ao mesmo tempo, tá? Agora eu carreguei um monte mais, vai carregar todas as figuras aqui, tá? Bom, feito isso, aqui está a parte que vai virar, né? Eu preciso da capa. A capa, ela não vai ser um personagem, ela vai ser uma fantasia de cada uma destas cartinhas. Então, quando eu clicar aqui no 1A,
Eu vou aqui em fantasias e aqui eu vou adicionar a capa, ó. Aqui, ó, escolher fantasia. Vou clicar aqui em carregar fantasia e aqui eu vou adicionar a capa. E eu preciso fazer isso com todas as figuras. Bem, agora que eu adicionei, né, as capas aqui, vocês estão vendo, né, vocês estão percebendo que essas figuras estão gigantescas, né? Então eu consigo configurar elas para elas ficarem pequenas, tá? Consigo fazer isso, posso diminuir a resolução, mas para facilitar a vida de vocês, a gente já vai fazer isso nessa segunda parte, na organização e na programação inicial, tá? A gente já vai colocar um código lá que elas vão ficar do tamanho que a gente precisa, certo? Eu calculei aqui com essa quantidade de cartas que ela está em tamanho 100%, tá? Mais ou menos 40%. Ó, essa aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Vou converter essa aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Então, se tiver mais cartas, dá para configurar com menor, tá? Botar 30, 35 de repente, tá? É uma ideia. Então, as minhas, como eu só peguei aqui 8, eu vou fazer com tamanho 40. Mas vamos fazer isso na programação, tá? Eu gosto de dizer para os meus alunos de robótica que para programar não basta só saber programar. Tu tem que saber o que tu quer fazer. Então vocês têm uma noção de como que funciona um jogo de memória. E eu gosto muito e eu escrevo com eles um roteiro, tipo, qual é a primeira parte, o que que tem que acontecer, como que tem que começar, tá? Então, assim, a primeira parte é saber se localizar aqui dentro do Scratch, tá? Então, assim, ó, aqui embaixo, onde está passando meu mouse, eu tenho os personagens. Para cada personagem desse, para cada ator, que é uma carta, eu posso fazer um código, tá? Para cada carta. Então aqui, ó, a 1A, eu vou ir aqui, ó, em código, e aqui, onde meu mouse está passando, é o lugar onde o meu código vai se desenvolver, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, um roteiro. O que tem que ser a primeira coisa que tem que aparecer? O que tem que acontecer com a carta, assim? Já pensem na jogabilidade. Quando a carta, a pessoa clicar em cima, a carta vai abrir, vai aparecer a outra face. Tem que imaginar o jogo já funcionando, tá? E isso que é bacana. Se vocês conseguirem imaginar o jogo funcionando, vocês sabem exatamente o roteiro, tá? Então, eu vou dar o início para vocês aqui. Olha só. Tá vendo essa bandeirinha verde aqui em cima? Ela está linkada com os eventos. Então, isso aqui é um evento. Quando eu clico aqui, ó, ele vai iniciar alguma coisa, mas eu preciso ensinar isso para o Scratch. O Scratch não sabe sem eu ensinar para ele, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó. Então, ó, quando eu clicar na bandeirinha verde, quando a bandeirinha verde for clicada, vai acontecer alguma coisa. O que eu quero que aconteça com a carta 1A? Essa aqui, tá? Vamos lá, o que eu quero que aconteça com... Não, desculpa, essa aqui não é a 1A. A 1A tá aqui, ó, por aqui atrás. Vamos achar ela aqui. Essa aqui é a 1A. O que eu quero que aconteça com essa carta 1A? Eu quero que ela apareça. Mas ela não está aparecendo? Sim, mas se eu mandar ela desaparecer em algum momento, eu quero que quando eu apertar na bandeirinha verde, ela apareça de novo. Então, aqui em aparência, eu tenho o mostre. Então, ela vai mostrar. Olha só, posso até fazer um teste, ó. Estou com ela selecionada, vou ocultar ela, e quando eu apertar na bandeirinha verde, ela apareceu, tá? Então, está funcionando. O que mais eu quero? A gente falou do tamanho antes, né? Eu quero que ela tenha 40% de tamanho. Ó. Defina tamanho como 100%. Clico aqui, 40%. Certo. O que mais? Eu quero... Vamos testar?
40%, olha aí, funcionando. Próxima etapa. Para não ficar muito difícil para vocês, tá? Vamos criar uns locais aqui que sejam fixos para as peças, tá? Porque daria para fazer as cartas embaralhar, dá para criar 2 tipos de locais diferentes, 2, 3, 4 tipos de locais diferentes. Se a gente mandar embaralhar as cartas, elas podem ficar umas por cima da outra. Então, não sei, tá? Isso pode ser uma coisa que vocês podem melhorar com o tempo, quem se interessar. Mas assim, agora neste momento eu vou fazer locais fixos com as cartas com vocês, tá? Então, 40%. E esta carta, que é a 1A, aqui é a 1A, ela vai começar exatamente nesse lugar aqui onde eu estou botando ela. Então, eu largo a carta onde eu quero, eu vou lá em movimento e coloco a localização dessa carta. Tá vendo? Automaticamente, por eu ter mexido nela aqui, ó, ela vai me dar uma localização, que está aqui embaixo. E essa localização já passou para o código e eu jogo aqui. Olha o que acontece. Se ela se mexer sem querer em algum momento e eu apertar aqui na bandeira verde, ela volta para o lugar, certo? Então isso a gente vai ter que fazer com todas, tá? O que eu recomendo para vocês? Deixem a localização de fora e vão fazendo isso aqui, ó. Arrasta o código do 1A para o 2B, para o 1B e assim por diante, tá? Porque daí vocês vão colocar o mesmo código, que é o código que precisa ser para todas iguais, vocês vão colocando em todas as cartinhas, tá? Feito isso, então, ó, confiram, ó, cliquem em cada um deles e confiram que se o código foi copiado, tá? Se o código não foi copiado, vocês vão ter que fazer manualmente, tá? E agora, aquela segunda parte. Vamos executar tudo aqui, ó, vamos ver se deu certo, ó. Se eu clicar aqui, todos têm que ficar pequeno. 1, 2, 3 e... Foi, olha lá, programação é uma coisa maravilhosa. Então, vamos organizar as coisas aqui, tá? Vamos organizar os cartões como a gente quer. Aquele ia ficar lá em cima, esse aqui. Eu nem sei qual é qual cartão, tá? Eu tô só adicionando aqui. Certo? Tá certo, né? 2, 2, 2, 2. Beleza. Continuando, então. Claro, vocês vão ter mais cartões que eu aqui, né? Mas agora, vamos lá para o 1A. E aqui a gente tem a localização, né? A gente tem que adicionar a localização de cada um. Então, se essa aqui vai ser a localização pré-fixada, vamos arrumar aqui, assim, bem bonitinho. E então, olha lá. 1A é essa localização aqui, certo? Ó, não, eu quero mais um pouquinho pro cantinho. Então, eu vou tirar a localização, vou botar ela de novo. Agora está no lugar certo. Agora, se eu for no 2A, só puxar a localização. Rapidinho. Isso aqui é rapidinho. O negócio não tem muito mistério. Ó, tá? Só para a gente fixar a localização desta carta. E caso algum jogador, né, mexa as cartas, que pode acontecer isso aqui. Ó, fez uma bagunça aqui mexendo as cartas. Quando apertar na bandeirinha verde, elas voltam para o lugar automaticamente. Certo? O jogo só inicia quando apertar na bandeirinha verde, que elas vão voltar com a capa para cima. Ó, detalhe, faltou isso, né? Viu? Eu não escrevi o roteiro, ainda esqueci de falar. Ó. Como é importante o roteiro? A capa tem que ser para cima, né? Então, olha só. Vou fazer um teste aqui, quer ver? Ó, 1A, eu vou aqui em fantasia do 1A, eu vou clicar na capa. Se eu apertar na bandeirinha verde, olha só, não voltou para a capa. Então, eu também preciso, junto com esse monte de código inicial aqui, eu tenho que ir lá em aparência e botar, ó, mude para fantasia capa. Tá? Eu vou ter que fazer isso em todos agora, mude para fantasia capa. Tá? Em todos eles eu vou ter que adicionar para que
a capa, aqui tem 2 vezes o mesmo código, eu vou deletar esse, para que a capa seja sempre apareça a capa quando iniciar o jogo. Fazendo o teste, vou apertar a bandeirinha verde e tudo igual.